Já conhece a Anchor? Bem, eu também não conheci, mas deixa-me dizer que é a minha melhor amiga. Sabes porquê? Eu vou dizer. A Anchor é uma aplicação completamente grátis que te ajuda a fazer os teus podcasts em qualquer hora e em qualquer lugar. Basta teres um computador e um telemóvel contigo. Mas sabes qual é a melhor parte? A Anchor ainda distribui os teus podcasts por todas as grandes plataformas, seja ela Spotify, Apple Podcasts, Grover Podcasts e muitos mais. Por isso já sabes, se queres fazer um podcast, faz o download da app da Anchor ou então vai a anchor.fm. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto. Hoje trago comigo o treinador luso-francês, Filipe da Silva. Jogou em França, em Portugal durante vários anos e agora é treinador adjunto do Nanterre na principal liga francesa. Olá Filipe, obrigado por estares aqui para falares comigo e para partilhares um pouco da tua experiência. Olá, bom dia. Filipe, conta-nos um pouco de quem é o Filipe da Silva, como é que apareceu o basquete na tua vida e o que é que fizeste enquanto jogador até passares agora para este lado do treino. Eu sou filho de imigrantes, primeiro. Nasci em Portugal, em Guimarães, sou natural de Guimarães. Depois, com 3 anos, fui para a França com os meus pais. Cresci em França. Tive a sorte de encontrar um professor de educação física que, pronto, fez em que eu gostasse do basquete, que venha a ser a minha paixão. Foi também o meu treinador de clube local, por isso foi ele que me deu essa motivação para eu um dia poder ser atleta profissional dessa modalidade. Depois eu, pronto, como jovem, tinha boas qualidades físicas e também era grande para a posição de base, por isso teve a oportunidade de ir para o centro de formação do Paris Saint-Germain. Cresci ali como jovem atleta, depois eles emprestaram-me a uma equipa profissional na segunda divisão, na Pro B, porque há a Pro A, a Pro B. Joguei 3 anos na Liga Pro B, dos 18 ao 21, e depois, claro, teve a oportunidade, eu também queria aproveitar o facto de ser português, de conhecer o basquete português, e teve a oportunidade de ir para o Cabo Madeira durante 2 anos, fez 2 anos em que pude integrar a seleção nacional, logo no meu primeiro ano, em 2001. E era um desejo também de ir para Portugal, conhecer a Liga Portuguesa, porque como era natural de Portugal, queria conhecer este campeonato. Fui para o Cabo Madeira os 2 primeiros anos. Foi também a oportunidade de integrar a seleção nacional logo no meu primeiro ano. Depois fui para o Oliveirense 2 anos e voltei para o Cabo Madeira mais 2 anos. Depois dali saí com o título de MVP nacional, a melhor base da liga portuguesa, e tive a oportunidade de ir para o campeonato espanhol, para o Leboro, e fazer 1 ano, e depois voltei para o campeonato francês, onde acabei a carreira com 37 anos e evoluindo na Pro A, na Pro B, na NM1, que era a terceira divisão. Teve uma carreira bastante longa e depois surgiu a oportunidade de eu ir treinar uma equipa do Sergi Pontoise, que era para iniciar a minha carreira como treinador, e desde o ano passado o Nanterre, que é uma das principais equipas no primeiro escalão francês, veio falar comigo para eu integrar o staff e ser treinador adjunto nessa equipa. Muito bem, Filipe. Diz-me uma coisa, durante os anos em que tu foste jogando, já tinhas essa ideia pré-concebida que querias ser treinador? Ou só quando acabaste a carreira e te apareceu esta hipótese no Sergi Pontoise é que realmente percebeste que era algo que querias seguir? Não, é verdade que isso tinha sempre em mente
conseguir a ser um dia treinador, desde muito jovem. Aliás, como eu disse na apresentação, foi um professor da Educação Física que veio ter comigo para fazer que eu faça basquete, e era um pouco transmitir essa ideia também, porque era eu queria que a minha paixão, e quero que a minha paixão seja transmitida a mais jovens. Por isso, quando era jogador, sempre eu treinei equipas de formação, nas equipas onde eu evoluía. Por exemplo, eu Ok. treinei quando estava no CAB, treinava os cadetes, o cadete B. Teve na Oliveirense também, treinava os mini. Aqui em França sempre teve essa vontade de treinar e transmitir aquilo que eu, com uma experiência, podia transmitir aos mais jovens. Isso é uma paixão que eu tenho e quero transmiti-la aos mais jovens e aos jogadores em si. Muito bem. E depois conta-me um pouco do teu primeiro ano no Pontoise, como é que foi a transição para treinador, quais as grandes diferenças que tu sentiste, não só a nível profissional, obviamente, porque passaste para o lado de lá da linha, mas mais a nível mental e emocional dentro da quadra. Sim, primeiro, para seres pronto, quando tu passas de atleta a ser treinador, a primeira coisa tens realmente na tua cabeça fazer a transição, que já não és atleta, que já não controlas o jogo como tu quando estás dentro de campo. Isso é a mesma transição que tens de fazer ao nível mental, estás a perceber? Uhum. Quando eu comecei a pensar que tinha de deixar de jogar, como posso dizer, era um desejo, estás a ver? Não foi ninguém Sim, que me sim, sim. forçou a parar de jogar, ou a dizer assim, já não pode jogar, estás a ver? Foi mesmo um desejo meu, já não tinha as capacidades mentais e físicas para fazer, e a transição foi mais fácil para mim. Por isso, o que posso dizer, quando inicias uma carreira, tens realmente de dar o salto como treinador. Pensares que já não tens de pensar só em ti, tens de pensar nos 10 aos 12 jogadores que tu tens. Tens também ter confiança neles, porque já não vais controlar o jogo como tu controlavas quando eras jogador. Por isso o teu trabalho diário é muito importante. Teres uma gestão dos jogadores, que é muito importante, uma relação de confiança, uma relação também de investimento, de trabalho Ok. com todos, e isso é o mais importante para mim. É engraçado dizeres isso, Filipe, porque eu ainda hoje de manhã estava a ouvir uma entrevista com o Heitor Messina, que está agora no Milano, e ele dizia mesmo isso, porque há 20 anos atrás era muito aquela questão do treinador ser a peça fundamental na equipa, ou seja, que era basicamente o boss que mandava e mexia as peças, e que hoje em dia já não é tanto assim, que nós temos que ter o que tu estavas a falar do relacionamento e da parte da confiança com os jogadores, porque na verdade são eles que dentro de campo tomam as decisões. São os principais atores, exatamente, é Claro. isso mesmo. São os principais atores, é eles que vão jogar, é eles que vão decidir, é eles que vão ter também a chave do sucesso. Tu estás aqui um pouco para orientá-los, Uhum. para trabalhar com eles, para que o erro seja o menor possível, mas também tens de criar uma relação de confiança e, claro, uma relação também de profissionalismo, em que eles têm de sentir que são eles os principais atores do jogo. Claro. E diz-me, Filipe, tu aí quando estavas no Ponto Aze, na terceira ou quarta divisão, já não lembro o que Sim, disseste, quarto. na quarta divisão, já conseguias viver do basquete ou tinhas que gerir com alguma parte mais profissional fora? Não, 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 não. Sabes, aqui, pronto, são várias. Em França, pronto, as pessoas não conhecem, mas temos cinco divisões em que podes ser profissional. Ok. Depende dos projetos, depende dos clubes,
Mas, por exemplo, a Pro A e a Pro B é liga profissional. A N1 é uma gestão feita pela federação, é profissional, como a N2, que é a quarta divisão. Depois, a quinta divisão, pode haver alguns clubes que podem ser profissionais ou amadores. Eu, quando assumi este projeto, é que efetivamente eu era profissional e treinador de basquete. Eu ia para o meu escritório às 9 da manhã e saía às 20 da noite, estás a ver? Os jogadores todos, e eu assumi este projeto porque todos eram profissionais, tínhamos o pavilhão para treinar em qualquer dia, as condições eram ótimas para iniciar, eu acho, a minha carreira como treinador. Tinha mais ou menos um orçamento, para tu teres uma ideia, na quarta divisão tinha para aí um orçamento de 750 mil, mais ou menos. Sim, clube, 750 mil estou a euros? falar do clube todo, o orçamento do clube, está bem? Agora, para a Ok, equipa ok. principal tinha mais ou menos 300 mil euros para ordenados, casa, tudo isso. Mesmo Por assim, isso, ainda é um orçamento bem, exatamente, por isso bem rechonchudo. eu achava que era uma oportunidade para mim, porque podia ser competitivo logo no meu primeiro ano como treinador. E foi o que aconteceu, porque acabámos primeiro do grupo em 48 equipas, porque há quatro divisões de NM2, e perdemos, infelizmente, nos quartos finais do playoff. 2-1, mas tinha sido uma grande experiência logo no meu primeiro ano. Ótimo. E depois de 2 anos lá, Sim, aparece-te então o sim, sim. Nanterre para seres adjunto, certo? E como é que apareceu essa Sim, oportunidade? Já conhecias o treinador? sim, já Eles conheci o treinador, convidaram-te? porque o Nanterre é o Sergi Pontoise, as duas equipas são próximas, é na região de Paris, na área de Paris. Uhum. Era também um clube com quem, e um treinador contra o qual eu joguei muitos anos, que seja na minha formação como jovem jogador ou como profissional. Estávamos acostumados em jogar um contra o outro. Ele também Ok. tinha uma filosofia muito ofensiva, muito parecida àquilo que eu acho que deve ser o meu estilo de basquete. E por isso, pronto, quando ele veio, porque é um clube que sempre tinha ambição de crescer, sempre tiveram, nos últimos 10 anos, sucessos, e então eles também, com a competição europeia, eles precisavam que o staff aumentasse, estás a perceber? E então eles fizeram Sim, sim. a proposta de eu ir para lá, para ter como responsabilidade o trabalho individual dos jogadores e a parte ofensiva também, em que eu interfero muito mais naquilo que seja as jogadas com os diferentes adversários, adaptações que podemos fazer num ou outro jogo. E ele, pronto, o que eu achava também interessante para mim é que é um treinador que dá muita liberdade ao treinador adjunto. Quer dizer, Sim, era por aí que eu ia pegar a seguir nessa questão, que já tínhamos falado em off há uns dias, que era o teu trabalho como adjunto no Nanterre, em que realmente tens algum poder de decisão na parte que disseste há bocado dos ajustes ofensivos em relação às defesas das equipas. Sentes que isso passa por ser, enquanto treinador principal, passa por ser uma ferramenta em que deves ter nas tuas equipas técnicas, ou seja, que os teus adjuntos se sintam à vontade e confortáveis para dar sem as suas dúvida, porque opiniões? quando começámos a conversa, eu disse-te logo que a parte do management era muito importante. E sabes, quando um treinador Claro. principal está todos os dias, está cada treino a pressionar os jogadores ou ouvir sempre a mesma voz, eu pode ser que um momento os jogadores comecem a entrar a nível de saturação, estás a perceber? E então, pronto, este Sim, 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 treinador sim. já tem um tipo um management à inglesa, o que se chama isso aqui, tem um pouco mais afastado, só intervém em partes importantes do treino
e dá as outras funções do treino aos treinadores adjuntos. E eu acho que isso é muito importante porque ele mentalmente fica mais fresco, tem também o recuo Claro, suficiente para uma análise mais profunda dos jogadores, mais profunda também do jogo em si, e também quando partilhamos com os dois, os três, porque somos mais eu e mais dois, o treinador principal e mais outro, as ideias podem ser mais claras, estás a ver? E o partilhar ideias é que faz que um treinador comecem a pensar mais no jogo ou mais em situações que possam ser favoráveis à equipa. claro. Eu estou a falar isto porque eu hoje em dia vejo muitas equipas, mesmo nas competições principais, não só em Portugal, mas em outros países, em que, peço desculpa, em que há equipas que têm ou um ou até nenhum adjunto, e eu não sei, não consigo entender na minha cabeça como é que um treinador principal sozinho consegue dar conta de todo o recado que é um jogo, desde a parte defensiva, ofensiva, eh, gestão de tempo, gestão Hoje em de dia, nas cansaço, isso ligas tudo. principais, eu estou a falar nas ligas potentes, profissionais, isso Nas não existe. profissionais. Claro Sim, sim, que sim. o staff é muito mais Claro. desenvolvido. Tu vês um jogo da Euroliga, são para aí 5 treinadores. Nós, por Sim, exemplo, sim, sim, sim. só vou falar aqui da minha experiência. Eu sou treinador individual e parte ofensiva. Depois tem o outro treinador adjunto, que é parte defensiva e scouting. É ele que faz todas as montagens dos jogadores que seja a tática defensiva, ofensiva, o scouting do adversário. E depois o treinador está aqui para orientar a Uhum. equipa, para decidir. E tu vês que mesmo assim, depois temos um preparador físico que faz também parte do staff. E quando uma pessoa quer ter sucesso, ou com uma equipa quer ter sucesso, tem de ir ao pormenor, tem de ser exigente, tem de ir ao pormenor. E a análise tem de ir mais, a análise tem de ser mais profunda. Agora, o que acontece, infelizmente, no meio da Liga Portuguesa, é que infelizmente os clubes estão mais economicamente mais difíceis de arranjar treinadores adjunto, preparador físico, isso tudo tem um custo. E claro, quando uma equipa Claro, certo. quer ser competitiva, em primeiro lugar vai tentar investir nos jogadores. E por isso eu acho que o facto de não ter mais um staff mais alargado não permite ter essa análise mais profunda e ser mais competitivo. Isso também é ao revés. Muitas vezes, se calhar, é preferível ir Claro. buscar um jogador mais barato e se calhar ter um treinador adjunto ao pé de si, porque, como estavas a dizer, hoje em dia é impossível teres uma análise do jogo em direto sozinho, que seja ofensivamente ou defensivamente. E não só, na preparação diária também. Por isso eu acho Claro. que tem a ver também E com uma relação económica, estás a ver? sim, sim, claro. Não havendo tanto dinheiro, obviamente que a profundidade da Exatamente. equipa técnica não pode ser tão grande. E Filipe, aqui entre o Sergi Pontoise e o Nanterre aparece aqui a Sim, sim, seleção sim, sim, sim. sub-19, certo? Sim. De Teve a França. sorte, exatamente, depois do meu primeiro ano no Sergi Pontoise, pronto, como fez um bom trabalho e estava o treinador referenciado, o treinador principal do Sub-19, com quem eu já tinha trabalhado com ele como jogador, esteve atento aos meus resultados, e ele, pronto, fez-me o convite de poder estar numa comissão mundial com os sub-19. Era a geração sub-18 que vinha de ser campeão europeia o ano Sim, anterior. sim, sim. E que, claro que para mim foi um sonho estar numa competição dessa. Por exemplo, o Canadá, que foi campeão do mundo. Estamos a falar de um jogador com o Reggie Barrett, que está agora no New York Knicks. Sim, eu ia falar disso, sim.
como é que foi a experiência de passares para uma escala mundial onde apanhas talentos de todo o mundo e tu, estando na equipa técnica, como é que estudavas essas equipas? É Aliás, isso, vocês porque perdem nos quartos de final sim, com o Canadá por 6 e que é um jogo super competitivo. O Canadá que depois vem a ganhar os Estados Unidos na meia final pronto, por 8 e acaba por ser campeão a dar exatamente. quase 20 pontos à Não, Itália. pronto, a experiência foi muito boa. O trabalho foi muito duro, porque quando eles falaram comigo, é uma competição muito apertada, em que em 10 dias são Pois. jogos quase todos os dias temos jogo. E eu, pronto, tinha ainda mais. Tinha de fazer o scouting do adversário e posso dizer que as horas de sono foram muito, muito Foram poucas, muito poucas. porque a Federação Francesa queria ter algum resultado nessa competição e eles disseram-me logo que e eles iam estar à procura de uma pessoa muito investida em que possa fazer scouting do adversário, scouting feedback depois de cada jogo, o scouting do jogo que íamos com quem íamos jogar. Por isso, as horas para dormir foram muito poucas, muito poucas. Mas Ou seja, tu por dia tinhas que basicamente analisar o jogo que tinham jogado ainda há pouco tempo e já o jogo sim, que tinham que preparar para o dia a por seguir. exemplo, e é assim, também preciso saber que alguns jogos tu vais jogar às 8 da noite, ok? E então vais acabar às 10 da noite, o tempo de Uhum. ires comer às 11 da noite, chegas ao hotel, tens de fazer a reunião com o treinador para dizer qual é a análise depois do jogo que tu tens de mostrar logo de manhã e falar do adversário. Quer dizer, eu ia para o meu quarto por volta da 1 da manhã e a reunião da equipa tínhamos às 8, estás a ver? Porque tínhamos jogo, por exemplo, às Pois. 3. E então era muito, muito Uhum. pouco sono, muito pouco sono, muito trabalho, mas uma experiência muito agradável, porque quando tu jogas seleções como o Canadá, como a A Argentina, própria como a Argentina. Alemanha, Pois. tinha uma seleção muito forte e potente, isso é muito agradável, muito agradável. E acredito, isto estou a falar se fosse eu, mas acredito que se te chamassem outra vez, Sem tu se calhar dúvida, não sem pensavas dúvida. duas Foi uma vezes. experiência Pois, muito óbvio. boa e, por exemplo, eu tive a sorte de termos jogadores que agora estão na NBA ou que vão ir para a NBA. Por exemplo, o Kim T, que é número um, é número um do Gonzaga na universidade, é o melhor jogador Uhum. da equipa e normalmente deve ir para a NBA no verão na próxima draft. Por isso há outros jogadores, o Sekou Doumbouya, que está no Detroit, o Frank Ntilikina, que está no Knicks. Certo. Pronto, a seleção francesa tem a sorte de ter jogadores de nível mundial e pronto, e estar numa competição assim tão forte é sempre bom para aprender e para ver o que se faz de melhor. Claro. E já que estamos aqui dentro do mundo das seleções, eu a fazer a minha pesquisa sobre ti, encontrei, deparei-me aqui com um vídeo que fez ontem um ano, em que uma empresa Lusopress fez, em que tu dizes que tens o objetivo e o sonho de poder Sim. representaste a seleção nacional como jogador, mas que agora querias estar do outro lado e representar como treinador. Conta-me um pouco Pronto, desse teu desejo. como eu disse, eu vim aqui para a França muito jovem, mas eu sempre tive aquela vontade de representar o meu país e teve a sorte de o poder fazer como atleta. E agora, como treinador, claro que isso é um sentimento muito forte para mim, muito grande para mim, poder um dia ser treinador de uma seleção portuguesa. E eu acho que isso, quando estavas a falar das referências, iniciamos a nossa conversa, Uhum. é um pouco isso. E eu acho que há, não falando só de mim, eu acho que há jogadores, antigos jogadores e que são agora treinadores, que podiam ter essa capacidade de transmitir às seleções jovens, por exemplo,
a experiência que tivemos como antigo certo. jogador da seleção, antigo profissional, e agora também como treinador principal ou adjunto. E isso é por isso que eu gostava um dia ter essa sorte de poder novamente ajudar a Federação Portuguesa e estar com uma seleção jovem ou adulto. Isso cabe à Federação um dia de fazer esse pedido, mas se surgir, claro que para mim será uma grande honra representar a seleção portuguesa. Claro, e também, agora falando um bocado mais do que nós estávamos a começar, como disseste bem, falamos em off da parte das referências, porque infelizmente, e eu disse isto em off, que muita gente não sabe quem é o Filipe da Silva, e muita gente não sabe quem é o Miguel Miranda, quem é o Fernando Sá, e eu tive a ouvir uma entrevista ontem entre o Miguel Barroca e o Pedro Miguel, que eu acho que quem nos ouve aqui deve ouvir essa entrevista, e o Pedro Miguel foi um grande base do basquete português, em que ele diz que realmente sente essa falta de referências e que vê em Espanha temos o Garbarrosa, na Turquia temos o Turkoglu, na Rússia temos o Kirilenko, ou seja, que os jogadores que deixaram de jogar dão o seu contributo de outras formas dentro das próprias federações e que aqui sente que há um bocado essa falha ainda. Isso sem dúvida, porque é assim, primeiro, eu acho que quando tu pões uma referência a qualquer modalidade, para os jovens pode ser um caminho do sucesso, pode ser um objetivo. Eu teve aqui uma referência e teve várias referências. Porquê? Porque puxa, quando uma pessoa quer tentar ser como aquela referência, vai se investir mais, vai trabalhar mais para tentar um dia ser como aquele jogador. E não estou a falar só no desporto. Qualquer pessoa na sua profissão, quando tem uma referência, tenta ser igual ou melhor que aquela pessoa. E eu acho que Ou melhor, isso claro. é uma fraqueza que temos, eu acho, em Portugal, que infelizmente não temos à frente de equipas, por exemplo, no basquete, referências em que possa os jovens possam dizer assim, está aquele antigo base, eu quero ser como ele, ou vou partilhar experiência com ele e ele vai-me ajudar a crescer como jogador. E eu acho isso uma fraqueza. Pronto, agora não sei por que razão não se fazem, não sei, mas eu acho isso em qualquer país fazem. Estavas a dizer de Espanha, estavas a dizer Rússia, estavas a dizer Turquia. Aqui em França, o Tony Parker parou de jogar. Tu nem imaginas a influência que ele tem agora. Sim, ele criou uma academia. Eu ouvi qualquer comprou um coisa. Sim, clube. Agora muitas pessoas, sim. mesmo da federação, pedem a ele ajuda porque ele tem contactos exteriores, porque ele Claro. tem experiência nos Estados Unidos, quando é para ir partilhar informações com tal e tal equipa, já fazem em que seja mais fácil, estás a perceber? Eu acho isso também que Claro. Sim, pode sim, vir a sim. ser importante para a Federação para crescer, estás a perceber? Eu sempre disse à Federação que se houver aqui pessoas, lusa-francesas que possa ajudar, é preciso criar essa relação, é preciso ter essas referências em qualquer modalidade que seja, para que ela possa crescer e evoluir. E eu acho que isso é essa Claro. falta que há no meio da nossa modalidade. Sim, mas eu também presumo que daqui a uns anos, agora com com as mudanças que estão a haver e com alguns treinadores, com alguns jogadores, aliás, a deixarem de jogar e entrarem no treino, Sim. assim como o Miguel Minhava, o Miguel Miranda, e a começarem a pegar mais nestes assuntos de uma forma mais regular, eu acho que algumas coisas poderão mudar. Eu espero que mudem porque o nosso basquete Exatamente. só fica a ganhar com Exato, isso, sem dúvida. como é óbvio. Falando agora um bocado mais dentro do teu clube atual, Nanterre, vocês competiram este ano Eurocup,
toda a gente sabe que a Eurocup é a segunda divisão a nível europeu a seguir à Euroliga. Infelizmente não passaram a fase de grupos, se não estou em erro, se é isso estiver mesmo. enganado, Falhámos corrijo-me. no último jogo o apuramento contra o Brescia e era eles ou nós que ia qualificar-se e infelizmente perdemos lá, que era um jogo bastante difícil. E explica-me, como é que é a tua experiência, ou qual é as primeiras sensações que tu tiveste no primeiro jogo em que jogaste fora de França, ou seja, ter uma experiência como treinador fora do país, num campo completamente desconhecido, adeptos que estão contra vocês, uma cidade diferente, culturas diferentes. É sempre muito especial ir num ambiente onde o basquete é muito famoso, onde os pavilhões são enormes, mas estamos a falar da experiência como jogador e isso ajudou-me também, sabes, em termos de Claro. experiência. Eu já conheci como jogador, por isso não foi tanto essa preocupação. O que me tocou mais, estás a ver, foi a análise de uma equipa potente, com jogadores potentes, em que as filosofias dos adversários são mais complexas, em que as soluções são maiores, e isso, como treinador, puxa-te a uma análise mais profunda, e foi isso que para mim foi mais interessante, estás a ver? Foi uma preocupação mais forte, foi tentar ir ao jogo e ter um plano de jogo bem estabelecido. E estamos a falar que vocês jogaram contra equipas que têm uma grande vitória, sim, tem uma grande vitória em casa com o Bayern por 7, e eu lembro de ver esse jogo, e não só, e jogaram com o Knicks Kazan, jogaram com o Draft Osaka, jogaram com o próprio Cedevita, ou seja, era um grupo muito, muito forte, muito competitivo, que de certa forma, depois presumo, nunca passei, mas é um bocado lógica, que essa competitividade europeia depois traga benefícios para a parte Claro, competitiva dentro do próprio país. primeiro é que quando tu fazes uma Eurocup, para ir buscar jogadores é mais fácil, porque os jogadores querem evoluir ao mais alto nível, e então quando uma equipa como a nossa, um orçamento médio da Liga Francesa, conseguimos que os jogadores venham jogar para a nossa equipa, porque fazemos a Eurocup, e por isso é uma mais-valia na pesquisa dos jogadores. Outro, claro que temos jogo 3 em 3 dias numa liga competitiva, claro que na liga nacional depois parece-nos mais fácil ao nível da intensidade, porque quando jogamos na quarta-feira contra jogadores que fazem 2,10 m ou 2,12 m, não é a mesma coisa quando jogamos na Liga Francesa, em que os postos, por exemplo, a média é 2,05 m, 2,04 m, que são totalmente diferentes. Sim, e vocês têm duas torres, uma com 2,13 m e uma com 2,5 m. E é por isso que também, quando tu tens na construção da equipa e quando tu fazes competição internacional e nacional, tu também tens de pensar como vais construir a tua equipa, que sejas competitivo na Liga Nacional, na Liga Francesa e ao nível internacional. Por isso também, durante o verão, é um trabalho que puxa muito aos treinadores junto. Por exemplo, a mim, a função também que eu tenho é ao nível do scouting, para ter mais referências sobre os jogadores e a construção da equipa vir ser mais favorável para sermos mais competitivos. Filipe, tu enquanto fazes esse scouting, também que falaste nesse ponto, enquanto fazes esse scouting no verão para procurar jogadores, fazes consoante características específicas individuais ou dentro de características coletivas que vocês têm definidas? As duas. Por exemplo, o treinador gosta muito, tem a filosofia de ter na posição 4 as principais qualidades, lançador. Um atirador. Ter lançador de 3 pontos. Isso é porquê? Porque tem a ver com a sua filosofia.
tem a ver com o seu estilo de jogo, com as Claro. jogadas, e ele joga muito através do pick and roll. Depois, ele gosta de jogar com dois Uhum. criadores. Gosta de jogar com quase dois bases ao mesmo tempo, para criar muito perigo ao nível Ok. sabes, como dizer, não consigo encontrar o termo. eh, Sim, situações de No 1 para 1, em vantagem, situações de de 1 criar para 1? mais vantagens Uhum. com dois bases a partir da criação do pick and roll. E então, claro que isso tem a ver, quando tu fazes scouting, tem a ver com as qualidades dos jogadores, mas também em si com a filosofia do treinador. Ok. E Filipe, agora estavas a falar também há bocado que vocês numa semana são capazes de fazer 3 jogos, agora já não, mas na altura com a Eurocup faziam em Sim, semanas, é isso presumo que mesmo. 3 jogos. Ok. E como é que vocês, enquanto equipa técnica, preparam a nível de treinos, uma semana de treinos? Eu acho que isto é importantíssimo e também para nós treinadores termos uma noção do que é realmente trabalhar numa estrutura profissional e em competições europeias, não só vocês, mas também depois as equipas que nós vemos na Euroliga. Mas como é que gerem uma semana de treinos em que treino? Jogam, por exemplo, ao sábado, competições nacionais, depois à quarta, Eurocup e depois novamente sábado ou domingo, competições nacionais. Pronto, tem a ver, primeiro tem a ver também com o nível da recuperação. Por exemplo, quando Ok, joga no sábado, temos de um trabalho prévio no domingo com um preparador físico, estás a ver? Isso é certo. o mais importante, é recuperar os jogadores para podermos fazer 2 treinos na segunda e na terça de qualidade, que seja qualidade, falando o nível de tática ofensiva e o outro tática defensiva. Por isso, é importante que os jogadores, em primeiro lugar, estejam bem fisicamente. O treino de recuperação, por isso que o preparador físico aqui tem um papel muito importante. Ok. Mas vocês, por exemplo, jogam ao sábado, descansam, descansam algum dia ou fazem no dia a seguir logo o jogo? Ou fazem logo, desculpa, no dia a seguir fazem logo um treino já de recuperação ativa e preparação para o próximo Não, jogo? fazemos o descanso quando temos 3 jogos em uma semana. O descanso normalmente é depois do jogo da Comissão Europeia. Eh, Ok, por exemplo, jogamos na quarta, vamos dar a quinta de manhã livre aos jogadores e treinar na quinta à tarde. Estás a ver? sim, sim, Eh, ok, porque quando se joga assim no sábado, muitas vezes podemos estar fora também. Demoramos para aí meia-noite, mais ou menos, para voltarmos a casa, e por isso temos de treinar logo no dia seguinte, se não perdemos um dia de recuperação. pois, ok. Filipe, também para não tirar muito mais tempo, que sei que você tem jogo logo à noite, para você tem que preparar tudo, eu tenho só aqui uma pergunta para terminar de um atleta de cada academia, o João, que pergunta quais são as principais diferenças entre o basquete em Portugal e no estrangeiro, neste caso em França, onde tu estás agora, e se tu achas, enquanto treinador, que nós temos capacidade, as nossas formações e equipas séniores, de competir com as equipas francesas. Caso a resposta seja não, o que é que tu sugeres ou o que é que tu achas que possa mudar em termos de jogo ou em termos de formação para começar a equilibrar um bocado as Não, coisas? eu acho que tenho capacidade para estar a este nível, a competir com ligas e federações deste nível. Aliás, os sub-20 o ano passado demonstrá-lo. Mas a Uhum. principal arma é ao nível de intensidade. Os jogadores em Portugal têm de treinar ao máximo, têm de ser intensos todos os dias no treino, e isso puxa ao treinador esse papel. Que sejam treinos intensos, duros, para que possam evoluir como jogadores, não só fisicamente, mas também ao nível da leitura de jogo. O que acontece em ligas potentes, quando, por exemplo, o jogador recebe a bola, muitas vezes em Portugal demora um tempo a fazer a leitura certa, porque, Claro, porque jogam a um nível de intensidade baixo e nunca é feita a leitura
antes de receber a bola, estás a perceber? E por isso, Certo. a maior diferença em termos de intensidade, atleticismo, há uma diferença entre França e Portugal, sem dúvida. Pois, por exemplo, os espanhóis conseguem jogar contra as seleções francesas e ganhar, muitas vezes. Porquê? Porque eles jogam intensos desde do mini iniciados a cadetes, a júniores. E eles, no dia a dia, o treino é feito com muita intensidade. E então o jogador tem aquele hábito de jogar a um nível muito alto. É isso que eu acho que falta ao basquete português. Também, daí estou completamente de acordo contigo. Aliás, nós este ano, aqui onde nós estamos a trabalhar agora, temos entrado muito nisso de dois trabalhos muito, muito parecidos, que é a intensidade que damos ao treino, não só, mas também a quantidade e o volume de lançamento que colocamos, porque sentimos que cá somos pouco intensos e lançamos muito pouco. Exatamente, e falhar fazendo as coisas rapidamente ajuda. Claro. O falho faz Sim, parte do obviamente. basquete. Muitas vezes isso é o que as pessoas não conseguem entender, é que as pessoas querem ganhar. Claro que todos nós queremos ganhar, queremos ser competitivos, mas é como ganhar, porque como ganhar não é ganhar N+1, é ganhar daqui 10 anos, estás a perceber? É ganhar daqui 8 Certo. anos, é ser competitivo, é criar jogadores profissionais que sejam competitivos e que possam um dia jogar fora de Portugal. Porque quando isso vai acontecer, a seleção francesa vai ficar, portuguesa vai ficar mais forte. É o que acontece com a seleção francesa. A seleção francesa, quase os jogadores jogam fora, não jogam na Liga Francesa. Jogam na Euroliga, jogam no Barcelona, no FS Pilsen, na NBA. Mas porquê? Porque eles, na formação, criaram condições para que os jogadores em si possam evoluir fisicamente e ao nível taticamente e ao nível da intensidade também. Claro. Pronto, obrigadíssimo, Filipe. Olha, e mais uma vez quero-te agradecer por ter aceito este convite. Eu adorei a nossa conversa. Espero poder ter muito mais deste género. E boa sorte para logo para o jogo. E espero que o resto da época corra bem para vocês. Muito obrigado. E quando quiseres, depois, se qualquer pessoa precisar de alguma informação ou questões, estou sempre aberto. Eu estou muito no Facebook, as pessoas podem falar comigo no Facebook sem nenhum problema. Ok, eu deixo aqui os teus contactos. Obrigado. E tu ouviste desse lado, ouviste todas as semanas os nossos convidados, não tenhas receio de perguntar, não tenhas receio de fazer questões, porque só assim é que podemos melhorar. Obrigado, Filipe, até uma próxima.